Então, nós estamos aqui para mais uma sessão do curso livre, que hoje, excepcionalmente, está acontecendo numa quinta-feira, e uma hora quase depois do nosso horário de tradição, que é às 17 horas. Então, vamos para mais uma sessão. E para esta sessão, está conosco o doutor Luiz Felipe Miguel, e a Bárbara é quem vai fazer a apresentação do doutor Luiz Felipe Miguel. Bárbara, com a palavra. Bom, boa noite. Agradeço a todos vocês pela presença, diante da dificuldade de chegar aqui com essa chuva, com o estado de calamidade em que está a nossa cidade. Então, parabéns a vocês, eu já agradeço de antemão. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui nessa mesa com a professora Zélia, com o professor Luiz Felipe. Não precisa ser da academia para saber que o professor Luiz Felipe é, no sentido sartriano, um intelectual engajado. Ele compõe exatamente, ele é caracterizado exatamente por o que significa um intelectual do seu tempo. Saber que hoje o mais importante é defender a democracia e o avanço dos direitos sociais no Brasil, o combate à desigualdade. Então, por favor, eu queria uma salva de palmas logo para ele nesse sentido. Isso fica muito claro quando a gente vai buscar no Lattes, no famoso Lattes, que é o Facebook dos acadêmicos, como é que o professor Luiz Felipe se define. Então, você faz uma busca textual no Lattes, ele se define da seguinte maneira, o que só comprova que ele é um intelectual no sentido sartriano. O pesquisador, ele se define assim: sou um pesquisador que defende a universidade pública, laica, gratuita e de qualidade, e o retorno do Brasil à normalidade democrática. Então, isso está lá no texto do Lattes. Para complementar, o professor Luiz Felipe é professor titular do Instituto de Ciência Política da UNB, onde coordena o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdade e pesquisador do CNPq. Publicou, entre outros livros, Democracia e Representação, Territórios em Disputa, Consenso e Conflito na Democracia Contemporânea, e está lançando hoje também seu último livro, Dominação e Resistência pela Boitempo, que está no estande aqui na frente. Então, professor, muito obrigada, numa agenda tão complicada. Também, para quem não sabe, o professor Luiz Felipe foi aquele que iniciou com os cursos sobre o golpe e a democracia, o futuro da democracia no Brasil, e sofreu uma retaliação inicial do ministro da Educação, do atual ministro da Educação, Mendonça Filho, e ele que nos inspirou a iniciar pelo Brasil inteiro esses cursos que nós realizamos hoje aqui. Junto com a Universidade Federal do Pará, hoje nós contamos com mais de 57 universidades no Brasil que realizam curso sobre o golpe e o futuro da democracia no Brasil. Então, professor, obrigado pela inspiração e obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Bárbara. Em primeiro lugar, boa noite a todas. É uma alegria para mim estar aqui hoje, podendo contribuir para esse curso livre da Universidade Federal do Pará, que é, talvez, de todos os cursos, como a Bárbara falou, que são muitos que estão colocando a Universidade Brasileira para fazer também o que é o seu papel, que é discutir com a sociedade o que está acontecendo, contribuir para construir conhecimento sobre a crise que nós estamos atravessando e, espero, encontrar saídas que nos permitam reencontrar o caminho da democracia e da construção de um país menos violento e mais justo, que eu acho que é aquilo que todos nós queremos. De todos esses cursos, talvez
o curso mais amplo, seja o curso que está sendo oferecido aqui na Universidade Federal do Pará, que vai até dezembro, certo? Com uma programação interessantíssima e de altíssima qualidade. Para mim, pessoalmente, a existência desses cursos ela é muito importante, muito tocante mesmo, porque, além deles serem uma manifestação da vontade da Universidade Brasileira de não se intimidar, de afirmar a sua autonomia, de afirmar o seu direito, de cumprir o seu papel, que é produzir conhecimento, dialogar com a sociedade, devolver para a sociedade brasileira aquilo que a sociedade brasileira nos dá, mas também foi uma manifestação de solidariedade de centenas de colegas diante das pressões e das ameaças que vieram daquele que então ocupava o Ministério da Educação, certo? Que estão colegas que estão dividindo o ônus de afrontar esse poder ilegítimo que está estabelecido aí e que é um poder que quer nos impedir de enfrentar a realidade, nos impedir de entender o que nos acontece, inclusive pela censura até ao uso de palavras, certo? Então, o termo proibido, que é golpe, tá? Assim como nós temos outros termos proibidos, é proibido falar em gênero, é proibido falar em golpe, então é um mundo que não se permite ser nomeado, que não se permite ser desvelado, e isso é próprio de um projeto autoritário de interdição do debate. E do momento em que o curso foi oferecido despretensiosamente como um curso absolutamente normal na Universidade de Brasília até hoje, a nossa situação só fez piorar. Certo? Então, acho que quando esse curso foi oferecido, ele foi proposto em dezembro do ano passado, foi proposto em novembro do ano passado, aprovado nas instâncias da UNB em dezembro, e gerou a reação do então ocupante do Ministério da Educação em fevereiro desse ano. De fevereiro para cá, nós tivemos um aumento da violência política no país, nós tivemos o assassinato da vereadora Marielle Franco como símbolo do aumento dessa violência, mas que nós sabemos que não é só a Marielle, nós temos um aumento da violência contra lideranças dos movimentos sociais, lideranças do campo, lideranças da cidade. Nós tivemos a prisão completamente arbitrária do presidente Lula, que é preso político hoje em Curitiba. Nós tivemos o recrudescimento das iniciativas conservadoras. Então, eu acho que a gente está realmente num momento de uma encruzilhada da vida política brasileira, certo? Eu acho que a gente tem que tentar encontrar o caminho para interromper esse retrocesso, porque o que está ameaçado é a possibilidade da gente ter um país soberano, ter um país democrático e ter um país livre. E eu acho que a nossa contribuição como universidade nessa luta é exatamente fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Eu acho que, claro, todos nós temos os nossos engajamentos, temos as nossas militâncias, mas no espaço da universidade é pesquisando com rigor, é debatendo com liberdade e com franqueza, é enfrentando as questões mais difíceis que nós vamos dar a nossa contribuição. A gente discute aqui, a gente discute com a sociedade, mas o nosso diferencial como acadêmicos é essa capacidade de fazer o enfrentamento profundo das questões de fundo que explicam a circunstância em que nós nos encontramos. Então, o meu objetivo aqui hoje, nessa conversa com vocês, é traçar, em linhas gerais, o percurso que levou ao golpe de 2016 no Brasil. Certo? Eu entendo que o golpe que ocorreu no Brasil foi uma manifestação local e uma manifestação também extrema de um fenômeno mais amplo que vem sendo chamado de processo global de desdemocratização. Em síntese, o casamento entre capitalismo e democracia eleitoral, que sempre foi um casamento de conveniência, um casamento tenso, ele está se tornando cada vez mais insustentável. O Estado capitalista parece cada vez menos disposto a mascarar o seu caráter de classe. As classes dominantes estão cada vez menos dispostas a comprar algum grau de paz social com concessões aos dominados.
Então, nós temos uma situação em que o próprio processo eleitoral parece que ele serve apenas para legitimar o poder do mercado. Então, o poder político pode ser exercido por tecnocratas que, em nome de uma pretensa modernidade, retomam o velho discurso neoliberal, o discurso thatcherista, de que não há alternativas. E quando a gente diz que não há alternativas, a gente está, na verdade, negando a política e negando a própria democracia. Tá? Esse é o caso, por exemplo, do Macron na França, é essa visão da ausência de alternativas. Quando isso falha, a gente tem situações em que o poder vai ser entregue para alguém que canalize um sentimento de revolta contra o sistema, não para enfrentar o sistema, mas para enfrentar concessões que o sistema foi obrigado a fazer aos grupos dominados. Certo? É o caso do Donald Trump. E a alternativa final nos processos de desdemocratização é tirar parcialmente a máscara e impugnar os resultados de processos formalmente democráticos. Então, se a gente lembra do caso da Grécia, é feito um plebiscito e a vontade popular expressa no plebiscito é solenemente desprezada no dia seguinte. Ou é possível também destituir governos eleitos que, por algum motivo, não estavam agradando aos poderosos, que foi o que aconteceu em Honduras, foi o que aconteceu no Paraguai e foi o que aconteceu também no Brasil. Tudo isso, é claro, tentando manter uma fachada de respeito às instituições, de obediência aos processos formais, porque, afinal, nós não estamos nos anos 60, ninguém quer instalar regimes abertamente autoritários. Então, a gente tem a constituição de regimes que a literatura tem chamado de pós-democracias, mas que talvez com um pouco mais de verve a gente pudesse chamar de neoditaduras. São regimes em que a vontade popular não impera, em que existe um grupo que monopoliza o exercício do poder independentemente da autorização do povo, mas que mantém fachada de separação de poderes, de império da lei e de eleições livres. No Brasil, a gente teve um experimento democrático iniciado na segunda metade da década de 80 do século passado, mas que sempre foi um experimento democrático limitado. O acesso à cidadania política no Brasil sempre foi igualitário apenas formalmente, porque os recursos para influenciar nas decisões públicas, como o poder econômico, o acesso aos meios de comunicação, estão nas mãos de poucos. Esses poucos, que são, então, aqueles que têm mais poder na sociedade, eles estão acostumados a impor restrições, sejam tácitas, sejam abertas, ao exercício da soberania popular. Então, existem interesses que não são tocáveis. Isso é um problema comum a qualquer regime em que regras democráticas têm que se acomodar às estruturas de dominação que organizam a sociedade. Certo? São sociedades, no caso da sociedade brasileira, uma sociedade capitalista, uma sociedade sexista, uma sociedade racista. Mas esses limites se tornam mais agudos quando, como é o caso brasileiro, os grupos dominantes eles são muito ciosos das hierarquias sociais e têm uma tolerância muito baixa à igualdade. Quando o PT chegou ao poder, o PT mostrou ter entendido que esses limites estavam em vigor e optou por se adaptar a esses limites, priorizando mudanças sociais de baixa intensidade que permitissem enfrentar os problemas mais graves, as privações mais graves das populações mais despossuídas, sem ameaçar o processo de reprodução da dominação social. Mesmo com toda essa prudência, o PT foi retirado do poder numa ação absolutamente extraordinária que desrespeitou as regras vigentes. Então, o que é o drama da nossa situação no Brasil é que a gente tem que entender hoje que o caminho de mais prudência, de evitar enfrentamentos maiores para garantir a estabilidade de um processo de redução da privação extrema no país, mesmo esse caminho mais prudente, ele não é suficiente para garantir essa estabilidade. A meu ver, o motor da destituição da presidente Dilma Rousseff foi a percepção por parte dos grupos dominantes que era necessário interromper
o ciclo petista no poder, tá? Que mesmo com toda a moderação do PT no poder, de alguma maneira ele colocava em ação dinâmicas que ameaçavam a reprodução de alguns privilégios na sociedade. Eu não vou reconstituir aqui hoje, nessa noite com vocês, os fatos que levaram à deposição da presidente Dilma Rousseff, nem como, ao longo dessa trama, foram muitas vezes rompidos os limites da lei, os limites da ética, os limites do decoro. Eu não vou me deter sobre as fragilidades da peça jurídica que embasou o processo, eu não vou me deter sobre as motivações do Eduardo Cunha, sobre as cartinhas do Michel Temer, porque eu acho que algumas dessas questões estão sendo abordadas nesse curso com mais profundidade e com melhor do que eu poderia abordar por outros professores, e porque os lances gerais do processo eu acho que são de conhecimento de todo mundo. Eu vou, sim, identificar uma sequência de 4 movimentos que levaram à ruptura do projeto de conciliação petista, culminando com a ruptura da própria democracia. Primeiro movimento. No início do seu primeiro mandato, a presidente Dilma Rousseff julgou que poderia introduzir algumas mudanças no pacto que ela herdou do Lula, e com isso ela acendeu sinais de alerta na direita e revigorou a hostilidade de uma grande parte dos aliados de ocasião que estavam no governo de coalizão que o PT mantinha. Segundo movimento, os protestos populares de 2013, conhecidos como as Jornadas de Junho, revelaram uma crescente separação entre o PT e uma larga fatia daquilo que até então se constituía na sua base eleitoral. Terceiro movimento. No ano seguinte, em 2014, a derrota eleitoral da direita, que em certa medida foi surpreendente, ampliou a frustração da direita com o processo eleitoral. Certo? A direita percebeu que, pelas eleições, dificilmente seria capaz de chegar ao poder. E o quarto movimento é que, no início do seu segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff capitula diante do programa dos seus adversários, começa o ajuste fiscal, coloca o Levi no Ministério da Fazenda, e, com isso, ela reduz brutalmente o apoio da base social que ela podia mobilizar em defesa da legalidade e em defesa do seu mandato. A esses 4 movimentos, é preciso acrescentar também o papel dos interesses internacionais e também a atuação seletiva do aparato repressivo do Estado. Então, é esse conjunto de fatores que eu vou muito brevemente tentar analisar aqui. Bom, a Dilma chegou à presidência, como a gente sabe, por efeito do escândalo do Mensalão, que atingiu em cheio a cúpula petista, retirou dos páreos os principais pretendentes do partido à sucessão do Lula. Quando a Dilma chega ao governo, ela, sempre com prudência, imagina que pode modificar, dar passos à frente diante do arranjo que ela tinha herdado do Lula. Eu acho que são 2 elementos principais nesse momento das mudanças que a Dilma tenta introduzir. Uma delas foi confrontar alguns dos esquemas de corrupção presentes em áreas sensíveis do Estado brasileiro e que levou ao que, na época, ali, 2011, foi chamado de faxina ética do governo Dilma. Ela demitiu vários ministros acusados de corrupção, foram 6 ministros demitidos por esse motivo, só no primeiro ano do primeiro mandato da Dilma. E, com isso, ela construiu uma imagem de governante enérgica na luta contra a corrupção, que valeu a ela ganhos de popularidade, inclusive junto de uma classe média que já estava se desgarrando e hostil aos governos do PT. Tá? Ao mesmo tempo, permanecia o loteamento de cargos como forma de construir a governabilidade. Então, o horizonte, naquele momento, parecia ser o de fazer um governo limpo, ou seja, um governo sem roubalheira, mas continuando com a política suja, que é a política do toma lá da cá. Quer dizer, a classe política podia continuar parasitando o Estado, mas dentro de certos limites. Sem tanta visibilidade quanto as demissões ministeriais, mas ainda mais importante foi o fato de que, nesse momento,
Dilma afastou alguns dos principais operadores de corrupção em empresas estatais, na Petrobras, na Caixa Econômica, e isso afetou, de uma maneira que eu acredito que foi importante, a relação dela com a elite política dos partidos aliados. Essa relação dela com a elite política nunca foi fácil, certo? Seja pelo perfil técnico da Dilma, seja por traços de personalidade dela, seja, inclusive, pelo fato dela ser mulher, e a nossa elite política é um clubinho, um clube do Bolinha, certo? Então, a integração dela nesse ambiente sexista sempre foi difícil. E essa situação, então, se deteriora quando ela tenta mexer nos esquemas de corrupção que vinham de décadas e que irrigavam essa mesma elite política. A outra mudança que a Dilma tenta introduzir vai ser na política econômica, certo? Como um avanço em relação ao período anterior, ela tenta promover aquilo que o André Singer chama prudentemente de um ensaio desenvolvimentista. Quer dizer, é um ensaio, porque a nova política, a nova matriz econômica, como foi chamada, nunca representou um enfrentamento completo com o rentismo, mas foi uma espécie de tateio para ver se era possível caminhar na direção de uma política desenvolvimentista. Seja como for, teve um esforço para reduzir a taxa de juros, prejudicando, então, o rentismo, e, com isso, pretensamente favorecendo o capital produtivo em vez da especulação financeira. Para isso, ela precisava trabalhar com metas inflacionárias mais elásticas, a fim de não restringir a capacidade de intervenção do governo na economia, e precisava também desvalorizar a moeda, a fim de estimular a produção no próprio país. E essas duas medidas, quer dizer, uma meta inflacionária mais elástica e a desvalorização do real, facilmente eram vendidas como sendo indícios do descontrole da economia no noticiário naquela época. Nessa queda de braço com o sistema financeiro, a Dilma pensava contar com o apoio de dois setores que seriam objetivamente beneficiados com a nova matriz econômica: a classe trabalhadora e a burguesia industrial. O apoio dos trabalhadores foi tímido, o que, a meu ver, reflete a incapacidade de mobilização popular, quer dizer, a redução da capacidade de mobilização popular, que foi uma das características do período lulista. E reflete também a ambivalência das cúpulas sindicais, porque elas se tornaram gestoras dos fundos de pensão e, portanto, também beneficiárias do rentismo. Tá? Mas o principal percalço foi a ausência de apoio da burguesia industrial, que parece ser uma reencenação da tragédia permanente da esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira está sempre preparando tudo para a burguesia nacional assumir o protagonismo, e a burguesia nacional sempre falta a esse encontro, certo? Então, seja pelas suas vinculações com o capital financeiro, seja pelo temor diante de um governo que se mostrava capaz de orientar com mais eficiência a economia, a burguesia industrial não se empolgou com a mudança na política econômica. E, na verdade, o enfrentamento do rentismo foi dificultado também pelo fato que os seus interesses e a crença nas receitas da ortodoxia na política econômica estavam presentes também no governo. Então, o governo tinha uma posição ambígua em relação à sua própria política econômica, que isso é outra característica desses governos de coalizão ampla. Então, nós tínhamos no mesmo governo, ocupando o Ministério da Fazenda, outro Ministério do Planejamento, grupos que defendiam políticas contraditórias. E essa batalha, então, a batalha da mudança da política econômica já estava praticamente perdida quando eclodiram os protestos de rua, que sinalizaram que, para parcelas crescentes da população, as reformas do lulismo eram insuficientes. Então, as jornadas de junho, como foram chamadas, foram um fenômeno evidentemente complexo, que acho que o primeiro resultado das jornadas de junho foi revelar que os modelos com os quais a ciência política em geral trabalha, que são modelos restritos às instituições, são absolutamente insuficientes para a gente compreender a dinâmica do conflito social efetivo.
Então, a gente sabe que foram manifestações iniciais contra o aumento no preço das passagens do transporte coletivo e que vão ganhando uma dimensão muito maior que a esperada, e a gente pode dividir em 3 momentos. Quer dizer, primeiro, essa ampliação da adesão, que ultrapassa em muito a capacidade que o movimento Passe Livre tinha de organizar essa multidão. No segundo momento, a pauta foi ampliada, mostrando insatisfação não só com o transporte coletivo, mas também com os serviços públicos em geral. Isso indicava que uma parte da base social dos governos petistas estava querendo mais do que estava sendo oferecido a eles. Quer dizer, na verdade, a política lulista privilegiou oferta de empregos, certo? Então, a gente teve um aumento da população empregada, mas, em geral, empregos que exigiam baixa qualificação e que pagavam salários baixos, mas tinha dificuldade de prover melhorias tão expressivas quanto as desejadas nos serviços públicos socializados. E uma crítica frequente que é feita às decisões centrais do arranjo lulista foi uma opção preferencial por uma inclusão social por meio do acesso ao mercado de bens de consumo, tá? Que, de alguma maneira, satisfazia o compromisso de não interromper formas de privatização